Como vocês devem perceber, meu nome não é tão fácil de você soletrar, né? Tem muitas consoantes e poucas vogais. Boyadzian é um nome de origem armênia, né? E a Armênia, para quem não conhece, fica num lugarzinho bem sossegado. Fica perto do Irã, que tem ao sul. Né? Eu estou vendo que vocês acho que não estão vendo a minha apresentação, é isso mesmo? Isso mesmo, Boedian. Acho que caiu o compartilhamento. Vamos parar então aqui, parar o compartilhamento e vamos então apresentar novamente. Tela inteira, tela 2, compartilhar. Agora sim. Eu estava falando, né, que eu sou descendente de armênios, e a Armênia fica num lugar bem sossegado. Ao sul tem aqui o Irã, ao norte tem a Geórgia, aqui a oeste tem a Turquia, e a leste tem o Azerbaijão. É um país bem pequeno, tem 29 mil quilômetros quadrados, comparado com o nosso estado aí dos Maceió, esse estado aí de Alagoas, né, na verdade, e tem 27.768 quilômetros quadrados. O país tem 3 milhões de habitantes, para vocês verem, então, onde é que ele está, mais ou menos, com relação a todo o nosso país. É muito pequenininho em relação à nossa dimensão. Tem muitos armênios famosos, né? A Cher, Steve Jobs tinha mãe armênia, Lady Di também, André Agassi, né, argentino, descendente de armênio, Kim Kardashian, lá o nome, IAN, né? Enfim, alguns nomes famosos, Alan Prost, Charles Aznavour, né? Ator, compositor, cineasta, enfim. Kasparov, grande xadrista na Armênia, muita gente gosta de xadrez, e um dos maiores jogadores de xadrez está na Armênia. E o System of a Down, que é um conjunto também armênio, que o pessoal mora em Los Angeles. Muito bom, é um pessoal famoso aí também, para vocês terem uma ideia dos armênios. Aqui no Brasil nós temos Arassi Balabanian, Stepan Nersessian, alguns representantes aí famosos no nosso país. Muito bom. Toda vez que a gente começa um projeto, né, é muito importante que nós saibamos aonde nós vamos chegar. Todo projeto precisa ter um objetivo. E o nosso objetivo nesse projeto, que não é diferente, tem um prazo bem definido, né? Nós temos 1 hora para fazer a apresentação, talvez eu gaste aí 1h15, em função de algumas colocações, né? Algumas dúvidas. Podemos estender até 1h30 com perguntas e respostas, enfim. Mas, se alguns quiserem continuar, eu vou à noite. Então, é muito importante sabermos qual é o nosso objetivo aqui. Compreender os ciclos de vida dos projetos e sua aplicação correta conforme o porte e complexidade do projeto, bem como a sua aplicação com ferramentas. Ok, pessoal? Então, é isso que nós vamos trabalhar. Estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Vou colocar aqui o chat, me dê um aí, só para mim saber que está tudo bem. Só está com um pouquinho de eco, Boedian. Tá bom, então eu vou desligar aqui o meu celular. Isso. Estava acompanhando, né? É só colocar ali no mute. Pois é. Agora Isso. não tem mais eco, não. Que bom. Obrigado, viu? É isso. Então tá, o pessoal está me escutando, beleza? Som com eco, beleza? Já tiramos, né? Bom, então esse é o nosso objetivo, ok, pessoal? E vamos falar o quê? O que nós vamos apresentar? Né? Ou seja, como trabalhamos, por que nós gerenciamos projetos, conhecimentos, né? O ciclo de vida em si, o que é, quais são as ferramentas que nós podemos aplicar para o ciclo de vida, o time que se trabalha nos ciclos de vida e como selecionar o ciclo de vida. Acho que eu vou desligar aqui o meu celular. Porque eu acho que ele está realmente dando problemas. Então, pessoal, é isso que nós vamos falar. E, no fim, vamos fazer alguns exercícios para ver se realmente vocês compreenderam, né, o que nós aí estamos aí falando, né? E se vocês entenderam, certamente vocês vão responder rapidamente que tipo de ciclo de vida nós estaremos falando, então.
Bom, então, gente, como é que nós trabalhamos, né? Nós somos gestores de projeto, ou líderes, né, de projetos, enfim, pessoas que se autogerenciam algumas vezes, né? Nós estamos hoje vivendo um mundo realmente muito complexo, né? Um mundo muito volátil, né? E a volatilidade, ela traz muitas mudanças, né? Que requer a gente ser muito rápido, muito ágil, né? Tomar decisões rápidas com base no cenário que se apresenta. Nós temos aí também muitas incertezas, né? Principalmente nos momentos de hoje, o que vai acontecer. Então, certamente o Ricardo Vargas vai falar um pouco sobre isso, né, das nossas incertezas, e as incertezas impactam bastante os nossos projetos, né? Porque nós temos muitas informações e as informações muitas vezes são desencontradas, né? E muitas mudanças que vão nos trazer aí necessidades de nos adaptarmos a novos paradigmas, né? E que podem trazer consequências, às vezes, imprevisíveis. Ninguém tinha previsão, era um risco não unknown. Ninguém poderia saber de antemão, há 6 meses atrás, que nós estaríamos com o planeta parado nos dias de hoje, né? E a complexidade, né? Nós vamos entender que os projetos têm complexidade. Elas são baixas, médias ou altas, né? E dependendo da complexidade, nós temos que trabalhar também de formas diferentes, né? Porque o tio Murphy aparece, mas quanto mais complexo, mais controle nós temos que ter para podermos gerenciar melhor os nossos projetos. E a ambiguidade, né, que nos traz à tona, né, um conjunto de ferramentas que vão nos permitir gerenciar, né, de forma mais adequada, né, para que a gente possa direcionar, né, melhor a nossa gestão de projeto. Nós temos muitas formas, né, não há um projeto que você desenvolve de uma única forma. Nós temos muitas formas de como fazer essas atividades. Então, pensando um pouquinho melhor, né, para que a gente possa chegar e entender, né, o que é um ciclo de vida, nós precisamos ver como é que as coisas surgem. Né? Se eu estou fazendo um investimento em projetos, então eu tenho aqui o surgimento de uma estratégia, cuja estratégia tem metas e objetivos, né, de negócio. Então, aqui nós estamos falando de negócios, ok, pessoal? Negócios. Os negócios, que é a grande razão da existência das empresas, né? Certamente, no mercado que nós vivemos, que é o mercado capitalista, né, os nossos investidores desejam um retorno do seu investimento num tempo muito rápido, né, e também com taxas de retorno maiores do que se ele estivesse aplicando dinheiro no banco. Então, para que esse negócio cresça, né, lógico, nós temos riscos maiores que os bancos, porém, as taxas de ganho são maiores que os bancos nos oferecem nos dias de hoje. Para que esse negócio cresça, nós temos que, então, desenvolver trabalhos de inovação, novos projetos, mudanças, porque o mundo roda e o nosso concorrente está sempre de olho nas nossas atividades. Então, negócios com metas e objetivos definidas, né, vão gerar aí um conjunto de projetos, né? Esse conjunto de projetos vai, então, elencar o que nós chamamos de uma carteira de projetos, ou também chamado de portfólio, que precisa ser administrado no nível estratégico da organização, que vai gerar um conjunto de necessidades que poderá ser classificado através de programas. Por exemplo, uma empresa tem aí projetos na área de TI, então tem os projetos do programa de TI, que tem os benefícios de melhoria em TI. Mas também tem os seus programas de desenvolvimento e melhoria na produção, tem seus programas de desenvolvimento e melhorias na área financeira, enfim, todas as áreas, todos os departamentos, nós temos projetos, na área de treinamento, inclusive, e muitos, né? Todos têm projetos. Só que quem toca os projetos é o pessoal do nível operacional. Só que antes de começarmos o trabalho, esses projetos eles precisam ser aprovados, né? O pessoal do nível estratégico seleciona e aprova, né, os projetos que estão, né, de uma certa forma, mais, né, ligados às necessidades das metas e objetivos do negócio, e alguns ela deixa para uma outra oportunidade, e ela prioriza esses projetos. E uma vez que esses projetos são priorizados, os gestores funcionais, os gestores de programa, os gestores táticos, eles então nomeiam gestores de projeto para desenvolver esses projetos.
E o que o empresário quer? É que esses projetos sejam feitos dentro do prazo, dentro do custo e dentro, né, do orçamento, né, dado para ter o retorno do investimento esperado. Então, nós precisamos de indicadores nesse processo, para dar, né, a certeza que realmente os resultados pensados no início, né, estão realmente sendo utilizados. Então, nós precisamos aí de uma dinâmica com pessoas que tenham a cultura adequada para desenvolver os trabalhos do nosso projeto, desde o cliente até a equipe que vai desenvolver o projeto, né, os nossos patrocinadores, proprietários do produto, líder de projeto, gestores de projeto, ou seja, nós precisamos de uma equipe que tenha conhecimentos, né? E esses conhecimentos são fundamentais, né, para que a gente possa gerenciar bem. Não adianta só uma pessoa dentro da empresa conhecer as práticas de gerenciamento de projeto e as demais não têm essa cultura. Nós não temos software, nós não temos infraestrutura, aí fica complicado você desenvolver. Nós chamamos isso de fatores internos ambientais. E também tem os fatores externos que influenciam, né, os nossos projetos, que também precisam ser analisados, questões sociais, a parte legal, enfim, bancos de dados, projetos passados, pesquisas, enfim, uma série de coisas que precisam ser analisados para que a gente possa desenvolver bem as nossas atividades. E dentro disso nós temos, né, os nossos planos, os processos, as políticas, procedimentos. Enfim, tem procedimentos para projetos pequenos, médio, grande, tem projeto ágil, tem projeto preditivo, enfim. Quais os nossos procedimentos internos? Né? Nós precisamos ter algum procedimento, alguma coisa que a empresa possa obter controle para que esse pessoal que trabalha aqui consiga dar retorno a esse pessoal aqui. Se cada um fizer de um jeito, vai ser difícil, né, através de indicadores, você saber se você está tendo ou não resultado no seu projeto. Então, isso é fundamental. Então, por isso, existe uma coisa chamada ciclo de vida do projeto, né, que representa um conjunto de fases, né, e cada fase tem um time, né. O conjunto de time, né, das suas fases vai representar a entrega do seu projeto, se você estiver trabalhando num ciclo que nós chamamos preditivo, né. E para começar todo o projeto, nós precisamos de uma autorização, né, com as informações de benefícios que nós vamos ter dessas informações, né, baseados num plano de negócios, né, cujo esse negócio foi avaliado e está sendo autorizado. Então, se você está trabalhando num projeto preditivo, você vai fazer um termo de abertura para começar, ou vai fazer aí um acordo, né, junto com a equipe para começar o seu trabalho. Então, eu vou desenvolver um conjunto de etapas, e tem diversas formas e ferramentas que você deve aplicar em cada uma das tipologias de projeto que nós trabalhamos. É essa desmistificação que um gestor de projeto precisa fazer para começar bem. E tudo que começa bem, vai bem do início ao fim. E tudo que começa mal, né, como diz aquela velha frase, pau que nasce torto, morre torto. Né? E nós não queremos que o nosso projeto nasça torto. Então, nós precisamos trabalhar, né, com uma equipe que entenda, saiba interpretar as iniciativas, os objetivos, né, e que efetue as entregas conforme um determinado plano. Não importa se o projeto vai trabalhar com processos preditivos ou se o projeto vai trabalhar com processos ágeis, né, mas nós temos que fazer algum plano de trabalho. E as entregas nossas, que devem ser feitas periodicamente ou no fim do projeto, né, vão trazer para nós o quê? Resultados e benefícios, que nós precisamos medir e comprovar que realmente nós incorporamos valor no negócio. É essa a grande questão. E é por aí também que vai até a remuneração do gestor do projeto, né? Ele pode ganhar uma remuneração variável se ele realmente trouxer valor para a organização. E a equipe da mesma forma, não é? Então, o ciclo de vida, ele é representado por um conjunto de fases. E em cada uma das fases nós precisamos gerenciar e acompanhar, né, através de um processo de monitoramento e controle, né, através de indicadores de resultados em cada uma das etapas, para que eu possa, né, assegurar que realmente as minhas entregas estão sendo feitas e o valor do negócio vai ser assegurado. Então, essa é uma grande questão. Não é fácil para nós, gestores de projeto, trabalharmos e entregarmos o produto, né, conforme os objetivos que foram definidos, porque tem muitas
muitas volatilidades, né, nesse processo todo, muitos riscos, né, muita ambiguidade, enfim, que nós precisamos tomar um certo cuidado. Então, por isso é que nós precisamos gerenciar. Ou seja, gerenciar de que forma? Através de um determinado modelo ou de um determinado procedimento de trabalho, usando ferramentas adequadas ou para projetos chamados tipos preditivos ou adaptativos. Um pouco mais para frente nós vamos falar sobre essas duas tipologias, né, para que vocês possam entender e saber qual utilizar no seu projeto. Então, como nós já dissemos, né, o ciclo de vida de um projeto, ele representa um conjunto de etapas. Tem aqui um modelo de um processo, de um projeto, né, de gestão que nós chamamos de preditivo. Por que preditivo? Porque nós temos um conjunto de etapas que são desenvolvidas, né, de uma certa forma sequencial, que o pessoal chama de waterfall, né, uma dependendo da outra, ou então pode ser feito em paralelo, né, ou seja, usando fast tracking, né. Enfim, eu faço a engenharia, faço aquisições, construção, testes, avaliação, mas aqui eu entrego um produto no fim, né? Eu me embaso para começar o trabalho, no estudo de viabilidade econômica, ou então em fatores chaves, que nós chamamos fatores chaves de objetivos, né? Que vai nos trazer resultados por objetivos. Ou então através de uma proposta, se eu estou vendendo um projeto. Então, o projeto surge também não só através de uma necessidade estratégica, mas através de uma venda, né? Ou através dos sonhos. Os sonhos mais lindos, né? Permitido sonhar. Não é? Ou então através de um outro tipo de ciclo de vida que eu entrego mais rapidamente, pensando aqui num software, né? Através de um ciclo de vida adaptativo, eu vou entregando sistemas e vou agregando valores com mais antecedência para o meu cliente. Vou entregando sistemas e vou entregando sistemas até que um dia eu tenha o sistema inteiro finalizado, né? Então, para isso, eu preciso de método, tanto para um modelo de ciclo de vida, quanto para outro modelo de ciclo de vida. Se eu vou gerenciar projetos, eu não posso gerenciar projetos como se eu estivesse na minha casa fazendo a gestão do projeto. Eu tenho que fazer de acordo com o que a empresa, né, requer. É por isso que nós precisamos ter nas nossas organizações, né, o escritório de gerenciamento de projetos, porque aí ele pode criar os nossos modelos para projetos de baixa, média ou alta complexidade, ou então para projetos de baixo, pequeno porte, né, médio porte, grande porte, ou enfim, você vai definir, né, seu método de trabalho em função do tipo de projeto, né? Então é para isso que a gente gerencia projeto, ou seja, para que a gente saia de um estado a outro, né? Ou seja, se eu quero melhorar um projeto, se eu quero desenvolver um trabalho, eu quero melhorar esse projeto, esqueci de colocar aqui a referência, isso foi extraído do Guia de Gestão de Projeto, do PMI 2017. Então, eu tenho que colocar, né, para atender, né, a minha necessidade estratégica, tenho que verificar quais são os requisitos, né, que o cliente deseja. Ou seja, quais são as necessidades? E muitas vezes eu tenho requisitos de produto, requisitos de projeto, requisitos de qualidade, requisitos de gerenciamento, né? Tem clientes, inclusive, que pedem, olha, esse projeto tem que ser gerenciado por um profissional de gerenciamento de projeto, por um PMP. Então, eu tenho que atender a todas as expectativas dos nossos clientes, né? Quer sejam eles internos ou externos. E o que ocorre? Ocorre que muitos dos requisitos que os clientes nos colocam, né, são modificados ao longo do tempo, e eu tenho que modificar a minha atividade de trabalho. Alguns projetos têm muitas mudanças, outros têm poucas mudanças, têm menos mudanças. Então, gente, eu preciso, né, me valer de uma ciência. E a ciência, né, que nós trabalhamos é esta, ou seja, ciência da administração, que estuda e sistematiza determinadas práticas para que você possa administrar bem o seu projeto. E administração significa direção, gerência, né? Ou seja, o ato de você administrar ou gerir os seus negócios, pessoas, recursos, com o objetivo de você alcançar metas definidas. Então, se eu não me valer de práticas de administração, o meu projeto vai virar uma verdadeira
Zulu, Oscar, November, Alpha. Ou seja, o que é isso? Zona. Então, a gente não quer que o nosso projeto vire zona. Se você não quer que o seu projeto vire zona, então, por favor, administre o projeto. Né? Planeje, organize, dirija, controle. Não fique passivamente vendo o circo pegar fogo, né? E ficar quieto. Não pode. O gestor de projeto tem que ser um cara proativo. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter disciplina, organização, ser persistente, resiliente e principalmente focado em todos os objetivos do projeto. Que objetivos? Entregar conforme os requisitos do cliente, dentro do orçamento que me foi dado, dentro do prazo que me foi dado. Amém. Também gestor de projeto precisa saber rezar. Ok, pessoal? Senão, ele aí vai ter problemas, não é? Mas, enfim, eu preciso estar sempre focado. E quando eu falo focado, nós vamos estar focado nos objetivos. Se eu não quero que meu projeto fique zoneado, eu vou focar nos meus objetivos, eu vou planejar, vou dirigir, vou agir, enfim. Eu preciso estar focado nas mudanças, focado nos cursos, focado no atendimento às necessidades estratégicas, focado no atendimento às necessidades do cliente, focado nas entregas de valores, realizando os sonhos dos meus clientes, não é? Amém, né, Guilhermo? E otimizar o tempo, assim como está focado na organização do projeto, no meu time que está trabalhando, e vez ou outra me pedindo mudanças, vez ou outra tomando decisões, tem gente que falta, gente que fica doente, enfim, gente que de repente acumulou, tem que trabalhar 24 horas por 1, 2 dias, enfim, acontece de tudo nos projetos. Então, está lá eu que preciso trabalhar focado. Se eu não trabalhar focado, né, e não também trabalhar dentro de um ambiente, né, que é recomendado como boas práticas, né, um código de ética, ou seja, com responsabilidade, com respeito às pessoas, né, dentro de um ambiente da equidade, da justiça, de forma honesta, eu também posso ser, né, levado a uma certa visão pelo cliente que não sou uma pessoa confiável. Ou seja, se eu sou um gestor de projeto, que não sou responsável, não respeito ninguém, bato em todo mundo, brigo com todo mundo, xingo todo mundo, né, ajo fora da lei, né, e não respondo honestamente aos indicadores, I'm sorry. Você não pode ser um gestor de projeto. Então, nosso trabalho precisa ser bem focado, honesto, né, com responsabilidade, porque, afinal de contas, você é aquele cara que vai ter que entregar o produto para o seu cliente. Você é que vai dar cara para bater todo dia. Então, você tem que, né, lembrar que o seu nome está na placa. Se é uma obra de construção civil, né? Sempre quando a gente passa na frente de uma obra, tem o nosso nome lá, né? Engenheiro responsável, gerente do projeto, não sei o quê. Pois é, se você não tomar cuidado, né, e o prédio cair, você é o responsável pelo prédio ter caído ou não ter gerenciado bem o projeto. Tome cuidado com isso. Então, pessoal, como nós sabemos que os projetos têm muitos problemas, nós não queremos ter este ambiente. Nós queremos ter um ambiente mais sadio, né? Então, nós precisamos resolver problemas. O nosso dia a dia é cheio de problemas, né? Problemas com o usuário, se eu estou desenvolvendo software, problemas relacionados com o time, a organização, né? Aspectos técnicos, problemas de administração, problemas pessoais. Veja, eu passo 90% do tempo basicamente lidando com pessoas. E todo dia tem problema. Então, tem que ter uma pessoa bem persistente, bem resiliente, para solucionar todas essas coisas, né? E, para isso, nós precisamos ter métodos. Se a gente não tiver método, não adianta nada eu desenvolver um projeto, né? Ter aqui um preditivo, né? Ter aqui um adaptativo, um projeto de desenvolvimento de um software, mas o que é que nos traz à tona e à lembrança que nós precisamos para desenvolver qualquer tipo de projeto? Nós precisamos de certos mecanismos para gerenciar o estado físico desses itens. Ou seja, você fazer um projeto, né, com WBS, organizar um time, estimar, né, o escopo, o prazo, o custo, qualidade, recursos, comunicação, riscos, aquisições, né, stakeholders, etc. Nada disso
né, será bem feito se você não tiver mecanismos para isso. Isso nós chamamos de configuration management, né, associado ao nosso ciclo de vida. Então, eu tenho, de um lado, os projetos preditivos, chamados também de tradicionais, waterfall, ou adaptativos, né? Projetos que trabalham em ambientes iterativos, incrementais e ágeis. E também podemos trabalhar de forma híbrida. Tem projetos que eu desenvolvo, né, parte dele no modo preditivo e parte dele eu desenvolvo no modo, né, adaptativo. Ok, pessoal? Então, eu preciso de mecanismos. Se eu não tiver mecanismos, fica difícil você administrar, porque você precisa cumprir os requisitos, né? Você precisa cumprir determinados atos regulatórios, principalmente para quem trabalha, por exemplo, com projetos da Anvisa, trabalha com projetos da ANAC, trabalha com projetos aí da Anatel, né? Se eu não tiver, né, o cumprimento dos requisitos, né, que mudam a todo momento, se eu não tiver uma certa organização para isso, o meu projeto não vai dar certo. Né? Eu preciso atender aos pedidos quando eu compro qualquer coisa ou vendo alguma coisa, né? A todas as partes interessadas, eu preciso analisar, né, a complexidade e o porte do projeto para poder atender esses pedidos e implementar, né, ou alterar aí estratégias de negócio quando necessário for, né, ao longo de todo o ciclo de vida, criando, melhorando, né, ou corrigindo os produtos, porque o tio Murphy sempre aparece e a gente tem que organizar o nosso trabalho no dia a dia. Não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa para qualquer um. Eu preciso de pessoas que tenham conhecimento, certo, pessoal? Então, quais conhecimentos eu preciso? Bom, o PMI nos recomenda aí trabalharmos dentro do triângulo de talentos. Depois vocês assistam esse filmezinho aqui, que é bem legal. É um filme de 15 minutos, tá? Vocês vão ficar com esse material, depois vocês podem aí também acessar, né, que é o Gerente de Projeto Perfeito. É bem legal esse projeto, tá? Depois vocês dão uma olhada, é um TED, 15 minutos. Então, a gente tem que trabalhar dentro disso, tem que liderar uma equipe, tem que coordenar essa equipe, para isso eu preciso de habilidades, comportamentos, eu preciso gerenciar o projeto de forma técnica, para isso eu também tenho que ter conhecimentos, habilidades, e tem que gerenciar também aquele link que eu tenho junto com a minha área estratégica de negócio, e para isso eu preciso também ter conhecimento, não 100%, né, de todas as necessidades da organização, para que a gente possa melhorar o desempenho, né, dos resultados do negócio junto ao nosso cliente interno ou cliente externo. Então, como estávamos falando, eu preciso de métodos, eu preciso de conhecimento de boas práticas, conhecimentos, né, dos guias de gestão de projeto, né, do PMI, do Ágil, do Lean, Six Sigma, para software, para a área de governo, para WBS, para fazer trabalhos, né, ligados aí a outras entidades, o Prince, enfim, ao IPMA, International Project, né? Enfim, eu tenho diversos, né, que ter diversos conhecimentos, design thinking, enfim. Cabe ao gestor do projeto ser uma pessoa mais completa, por isso que nós estudamos essa boa prática, né? Para aplicar o conhecimento conforme a tipologia do projeto, né? Então, eu preciso ter este conhecimento que é embasado no ciclo de vida do projeto. E o ciclo de vida do projeto, logicamente, né, começa sempre quando você é convidado para gerenciar um projeto, né? E você, para não deixar que o pau nasça torto, você tem que aplicar os seus conhecimentos, né? E qual ciclo de vida você vai, então, utilizar. É isso que nós estaremos falando a partir de agora. O que eu vou aplicar? Conforme o tipo do seu projeto. O Edgar Morin, que é um cara que eu gosto bastante, um pensador, ele fala, nós temos que começar a organizar os conhecimentos. O que é organizar os conhecimentos? Bom, pensar em tudo isso aqui, ó. O que eu vou usar? Né? Vou ter que organizar os conhecimentos, né, de modo que esses possam dialogar entre si. Nós temos diversas ferramentas que a gente precisa fazer dialogar entre si. Vamos usar o WhatsApp, vamos usar o e-mail, vamos usar, né, um software de cálculo e vamos fazer a comunicação interna, vamos usar um Trello, um Asana, vamos criar um gerenciador eletrônico de dados, enfim, as coisas precisam se comunicar, né? E fazer parte, logicamente, do que o Morin está colocando da vida humana das pessoas. Então, a gente tem que criar nosso ambiente como se você tivesse, como diz o Morin, criando aí uma colcha,
de retalhos e costurando todas elas para você ter um ambiente harmônico, né? Então, isso é muito importante no processo. Precisamos analisar a complexidade. Meu projeto é de baixa, média ou alta complexidade. Então, eu preciso saber quais são as características do que é complexidade. Quando eu tenho, por exemplo, um projeto que eu trabalho que tem um alto grau de desordem, instabilidade, é um projeto de emergência, não é muito cartesiano, opa, esse é um projeto complexo, né, de alta complexidade, né? Imaginou você trabalhar agora no programa do governo, né, do coronavírus. Isso é um projeto de alto grau de desordem. Tem gente batendo cabeça de todo lado para fazer de qualquer jeito, porque os pessoal não sabem o caminho desse vírus, né? O projeto pode ser, né, também, né, você precisa analisar as características da complexidade. Será que ele é um projeto complexo, que tem uma certa dinamicidade, quando as partes reagem e interagem junto de todas as formas de administração do projeto? Ou seja, quando é isso, a nossa complexidade não é tão alta, né? Ou então, será que nós temos alta incerteza, né, sobre os objetivos? Quando eu tenho alta incerteza sobre os objetivos, né, eu tenho aí uma complexidade grande também, eu preciso analisar isso, né? O ambiente tem muitas pessoas divergentes, também preciso analisar isso, né? É uma outra visão da complexidade, né? O projeto está baseado em estratégias, né, emergentes, então você faz perguntas. Ah, tem metodologia? Não tem metodologia? Você pergunta e, com base nesses critérios, né, da complexidade, você vai conseguir interpretar se o seu projeto, né, ele é de baixa, média ou alta complexidade. Ok, pessoal? O material vai ser disponibilizado sim, Thiago. Vamos em frente, né? Legal. Muito bom. Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma questão? Oi, Adriano. Tem ou não, se dois? Sim. Tem uma pergunta, mas eu vou aproveitar. Eu tenho uma pergunta minha e do Daniel. Sim. A gente, assim, se fala muito, normalmente usando o método preditivo, né, do projeto, principalmente na parte do planejamento, de ondas sucessivas, onde você não detalha nos seus mínimos detalhes, você não tem praticamente o escopo fechado no planejamento. Você vai definir muita coisa na execução. Como que funciona essa onda sucessiva no método adaptativo? É da mesma forma ou essa onda sucessiva não se aplica ao método adaptativo? Eu vou pedir para você segurar um pouquinho a sua ansiedade, que eu vou falar e vou entrar no detalhe disso, tá? E aí aí você vai ter a clareza disso, tá? Legal. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Era justamente do próprio Daniel perguntando. Ah, Daniel. Que ele está colocado aqui, ok. Legal. Isso. Que ele fala sobre documentação, principalmente, né? Daqui a pouquinho eu vou chegar lá nesse ponto e aí você vai ter a resposta já na minha própria apresentação, ok, Daniel? Senão eu vou ter que antecipar uma série de coisas. Já. Segura a ansiedade aí, Daniel! Então, pessoal, se eu estou trabalhando num ambiente muito complexo, eu tenho que ter uma organização complexa, tá certo? Ou seja, eu tenho uma equipe, né, que vai trabalhar, que tem que ter cultura, né, sobre gerenciamento de projeto, né, porque eu não vou fazer uma barragem, por exemplo, em Tucuruí, como eu trabalhei, né, com pessoas que não têm a cultura de gerenciamento de projetos em projetos, né, de alta complexidade. Você não dá para colocar uma pessoa recém-saída, né, da engenharia e tocar uma barragem, né? Então, pode começar lá como trainee, como ajudante, etc., e vai adquirindo experiência. Então, nós precisamos de pessoas com conhecimento, senão fica muito difícil e nós vamos bater cabeça e vamos ter grandes prejuízos, né? Eu preciso de conhecimento integrado de gestão, conhecimento de boas práticas e também da integração de todos os projetos e de ferramentas necessárias. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar. A complexidade, ela envolve diretamente na seleção da melhor forma de trabalhar. Assim como também o porte do projeto. Eu trabalhei aqui nessa usina, construção de Angra 2, um porte grande, complexo. Nunca ninguém tinha feito uma usina nuclear alemã no Brasil. Foi muito difícil, demorou mais de 10 anos esse projeto, né?
Eu posso ter projetos mais simples, né, e projetos de desenvolvimento de média complexidade. Né? Então, eu tenho que analisar, com base no grau de dificuldade que eu estou trabalhando. Né? Aonde que eu estou no grau de dificuldade? Está no nível mais baixo, está no nível mais alto, né? Ou então, o projeto ele é importante ou não é importante? Então, o tomador de decisão, né, vai ter que analisar também a importância e a dificuldade, porque com base na importância e dificuldade, ela vai nos ajudar também a definir a característica do ciclo de vida que nós vamos trabalhar. E aí, pessoal, guardem bem isso. Então, entrando agora, basicamente, nos ciclos de vida. Né? Então, aqui nós temos o ciclo de vida que, como o Thiago colocou, né, o chamado waterfall ou cascata, né, onde você tem aí, por que waterfall, por que cascata, né? Ou seja, você conhece, por que preditivo? Né? Vamos lá, vamos por parte. Então, quando é um ciclo de vida de um projeto que você conhece o escopo, conhece o prazo, conhece o orçamento, é um projeto que você já fez diversas vezes, né, de forma semelhante, por exemplo, uma empresa que vende um sistema de ERP, ele já implantou diversas vezes esse sistema. Ele pode utilizar o padrão também de sistema, o padrão cascata, né? Ele já conhece o prazo, já conhece o escopo, já conhece como fazer. Então, ele tem que entregar um sistema completo, né? Um sistema de ERP completo, sem mudança nenhuma. Então, ele efetua essa entrega por etapas. Né? Eu conheço o escopo, conheço o prazo, conheço o custo. Então, alguns exemplos que podem se adequar aqui. Construções, sejam elas civis, mecânica e elétrica, eu conheço como trabalhar, eu sei o escopo, né? Conheço a forma de desenvolver. Então, eu tenho aqui etapas sequenciais, onde eu tenho uma entrega. Essas entregas, essa entrega ela pode ser desenvolvida não apenas num nível sequencial, né, que termina uma etapa para fazer outra, mas eu também posso usar, aqui vem o cascata, né, ou seja, também usando paralelismo entre as etapas. Né? Eu tenho uma certa economia de tempo em relação a esse modelo sequencial. Nem todo projeto se desenvolve desta forma. Né? Ou seja, existem poucas alterações no projeto, né? Porque você conhece, então você aplica exemplos passados, você aplica estimativas análogas, né? Você aplica algumas estimativas paramétricas, né? E você consegue, então, fazer um plano mais ordenado. Às vezes, você conhece bastante as primeiras etapas, então você detalha mais as primeiras etapas de desenvolvimento e detalha menos as últimas etapas. Né? E à medida que você vai tendo mais iteração do projeto, você vai desenvolvendo o maior detalhamento das próximas etapas. Mas, classicamente, a entrega é uma só. Por exemplo, um prédio. Um prédio não tem diversas entregas. Você não entrega o apartamento 1 primeiro, depois você entrega o apartamento 2. Não. Você tem que esperar sair o habite-se. Aí todos podem entrar no prédio a partir do momento que você entrega e você tem um habite-se. Ok? Então, essa é a característica aí de um preditivo. Daqui a pouco a gente abre mais perguntas aí. O adaptativo. O que é o adaptativo? O ciclo de vida adaptativo ele está se dividindo em 3 modelos. Né? Nós temos o iterativo, nós temos aí o incremental e nós temos o ágil. Né? Enfim, o que é o iterativo? Vamos imaginar que você tem que fazer um projeto, né, e você não tem muita certeza do escopo dele. Né? Você tem uma visão, né, do projeto, em termos de escopo, é determinado no início do ciclo de vida, mas você não tem estimativas de prazo, você não sabe quanto tempo vai demorar. Né? Então, você desenvolve um trabalho de forma a interagir as etapas de desenvolvimento do projeto. Né? Os seus ciclos, né, eles são repetidos, né, e você vai incrementando à medida que o projeto vai evoluindo. E aí eu vou dar um exemplo, né, ligado à pergunta aí do Daniel, né, que o Thiago fez o favor de fazer a ponte. Aqui é um exemplo. Né? Eu participei da construção de uma fábrica, né, eles tinham ideia do prazo, tinham ideia do orçamento, mas a fábrica, ela, como era uma fábrica moderna, a empresa estava, né, saindo de um momento para entrar no século aí, 21, né?
então faz aí alguns tempos, essa fábrica começou a desenvolver a parte da engenharia. Então, tinha uma equipe de engenharia, né, que estudou o projeto e, como era uma construção de uma nova fábrica, né, eles pensaram uma série de coisas. E essa equipe, quando terminou a sua análise de uma série de coisas, ela passou para uma outra equipe que desenvolveu, né, um protótipo. E esse protótipo da fábrica, né, foi construído até uma série de caixas de papelões, né, para simular a fabricação das peças da fábrica. Né? E eles chegaram a alguma conclusão. Através de diversas simulações, eles foram e voltaram e passaram dessa fase, né, de design. Né? E passaram para a equipe que ia construir. Então, aqui é que está o nosso grande trabalho. Ou seja, as etapas de desenvolvimento e construção é onde nós aplicamos, né, o ciclo de vida, né, específico. Porque aí nós sabemos o que vamos construir. Então, aqui eu aplico conforme a necessidade. Né? Então, eu vou refinar, vou trabalhar, vou melhorar, né? E isso se aplica muito a um protótipo. Você trabalha, você melhora e você entrega o que você estava pretendendo fazer. Por exemplo, um protótipo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Né? Trabalhei num projeto, né? Naquela época eu nem sabia que isso era o ciclo de vida adaptativo. Né? Eu estava construindo um projeto, né, de um grande centro empresarial, né? E este projeto ele precisava construir uma laje tipo que nunca tinha sido feita. Então, nós fizemos fora do ambiente da construção, bem próximo, mas fora das dimensões da construção, e lá nós aplicamos, né, uma prototipagem da construção da laje. Né? E depois nós entregamos esse protótipo e ele serviu de base para a construção, fazer o primeiro pavimento tipo do prédio. Né? Depois vou mostrar a foto do prédio para vocês. Então, foi usado um modelo iterativo, né? Ou seja, você vai iterando com as etapas, vai refinando e vai conhecendo, né, aí o trabalho. É esse o modelo adaptativo e iterativo. Ok, pessoal? Alguma pergunta, alguma colocação desses dois modelos que eu apresentei? Ainda não. Pode continuar. Tá. Bom, e o terceiro, né, modelo do ciclo de vida, do adaptativo, o segundo do adaptativo é o incremental. Né? Então, a entrega é produzida por uma série de iterações que sucessivamente adicionam funcionalidades. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um sistema inteiro para entregar, eu entrego aqui o sistema de vendas, construo e entrego. Depois, o sistema de vendas vai se interligar com o sistema financeiro. Construo e entrego. Né? Depois, vai se interligar com o sistema de produção. Construo e entrego. Então, aí eu aplico, né, o ciclo de vida adaptativo, onde eu vou adicionando funcionalidades. Né? Então, esse modelo pode ser aplicado muito na área de TI, mas também pode ser aplicado em outros modelos, por exemplo, melhoria de produto, celular, né, ou sistemas integrados, né, como a gente está falando, enfim, é o ciclo de vida adaptativo incremental. Você vai entregando partes, veja, diferente, né, do preditivo, onde você tem uma entrega final do sistema todo. Né? Então, veja, aqui é uma atividade que eu posso trabalhar até em cascata dentro de cada um dos sistemas que eu estou desenvolvendo. Tá? Eu entrego uma função e depois vou entregando outras funções. Tem equipes separadas que entregam cada uma das funções. Ok? Todas essas têm que ser planejadas. Não existe nenhum projeto, nenhum tipo de ciclo de vida que não se utiliza, né, planejamento. Né? Muito bom. E tem o ágil, né? Ou seja, que é um tipo de ciclo de vida que sofre muitas mudanças. Né? Você não tem muita clareza, né, sobre o que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, nós temos aí todo esse programa do coronavírus que se desdobra em um monte de atividades, né, que nós temos que trabalhar com base no dia a dia, com base no fluxo.
né? Você identifica algumas coisas a fazer, toca e entrega. Mas o dia a dia é muito intenso, né? Então, o sistema é muito flexível, né? Você interage, né, todos os dias e tem muitas mudanças, né? Então, isso acontece muito em um desenvolvimento de um software que você não tem ideia ainda aonde você vai chegar, né? Por exemplo, inteligência artificial, né? Por exemplo, você não sabe ainda onde você vai chegar com a inteligência artificial. Será que um dia eu vou poder me teletransportar? Tem gente trabalhando nesse processo. Não sei. Talvez um dia eu me teletransporte. Então, eu posso aplicar aqui técnicas ágeis. Eu vou fazendo, vou entregando os requisitos e as funções que me foram pedidas, ou de forma iterativa, eu vou trabalhando de forma iterativa, né, onde eu tenho aqui diversos sprints. O que é um sprint? É um plano de trabalho de 2 a 4 semanas. E você tem que fazer uma entrega de uma determinada função neste período, né? Então, um ciclo de vida que permite maior velocidade no trabalho, né? E você também tem os ciclos de vida que são também flexíveis, mas embasados em tempos diferentes. Eu não tenho sprint, mas eu trabalho no to-do, né? Ou seja, no em andamento, né? Ou naquilo que foi concluído. Você vai fazendo uso do seu checklist, do backlog, você passa para o em andamento, do andamento você passa para a conclusão. Mas isso tem prazos mais elásticos, né? Não é uma coisa uniforme. De todo mês você tem que fazer uma entrega de uma funcionalidade, né? Então, nós chamamos isso aqui de modelo baseado em fluxo, né? Trabalhos com atividades simultâneas, chamadas também utilizando métodos Kanbans, né? Ou seja, você usa os cartões de movimentação. Sai do backlog, vai para o to-do, do to-do com base em prioridades, né? Você define aí as suas entregas, né, que você tem que fazer, e vai fazendo, e vai colocando em andamento, e a medida que você vai encerrando, você vai colocando nos entregues, né? Então, o ciclo de vida ágil, ele trabalha, né, com alguns métodos, alguns frameworks, né? Por exemplo, o Scrum é um deles. Nós vamos falar já dos outros modelos, né? Onde você tem lá uma equipe, né, que se autogerencia, né? Você tem um dono do produto, você tem uma liderança participativa, né? E vai desenvolvendo o trabalho. Mais tarde nós vamos falar da equipe, ok? Então, para vocês terem uma ideia clara, né? Eu peguei aí do Doug Rose, eu trouxe esse livro dos Estados Unidos, e eu vi que tem umas figurinhas muito legais. Então, aqui está uma clareza, né, do que é o preditivo e do que é ágil, né? Ou seja, no preditivo você tem aí o triângulo, né, que te restringe as ações, porque você conhece, né, o escopo, conhece o orçamento, conhece o prazo e qual a qualidade que você vai implementar. Veja já do lado ágil, você não conhece bem o escopo, né? Você não conhece muito bem ainda quanto você vai gastar e quanto tempo você vai levar. Mas, periodicamente, você vai entregando e vai desenvolvendo o seu trabalho e espera-se que seja entregue com qualidade, né? Algumas coisas ficam para trás, ok? E que precisam ser corrigidas depois. Um outro exemplo bem interessante é esse aqui. Você precisa construir um jardim, do mesmo autor, o Doug Rose, né? Você tem aqui a fase 1, veja o nome, fase 1. Você quer construir um jardim que tem 3 plantas, né? O tomate, o pepino e a abobrinha, né? Então, você planta, depois aduba, tem a fase de adubagem, depois tem a fase da colheita, né? Já no ágil, não, você demora aqui 3 períodos para entregar, né, o seu produto, que é o jardim. No ágil, você vai entregando, né, através de sprints periódicos, né, os produtos com mais antecedência, né? Você entrega o tomate, depois você entrega o pepino, a pimenta, e depois você entrega a abobrinha, ok? E aí você tem o jardim concluído. Então, esse é o ágil que a gente chama iterativo. Por que iterativo? Porque eu trabalho com planos de 2 a 4 semanas, chamados de sprint, né? Eu vou
desenvolvendo e vou entregando, né, periodicamente o produto. Um outro exemplo, que é o incremental, né, está bem claro aqui, o método tradicional, né, você tem os marcos de desenvolvimento das suas etapas até você chegar no veículo, né? No ágil, não, você parte aí para um adaptativo, né, você usa aí o processo incremental, primeiro você faz aí um skate, depois você faz a bicicleta, vai construindo, vai criando novas funções, né? E você vai depois passar para uma motocicleta e logo, logo você tem o mesmo carro, né, do método aí tradicional. Ok? Então, são algumas colocações importantes que nos ajudam a definir, né, qual é o nosso ciclo de vida. Ok? Alguma pergunta sobre ágil? Tem sim, uma do Wellington. Você quer fazer a pergunta ao vivo? Pode fazer. É só abrir o microfone. Posso dar sim. Pode falar? Pode. Oi, tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bom, Wellington? Boa noite. Tudo bem. Eu sou da área automobilística e muitas vezes eu me pergunto como implementar a metodologia ágil em projetos de novos veículos. Eu tenho muita dificuldade em entender como fazer isso e se existe essa possibilidade. Queria ouvir do senhor o que você acha. Acho sim, é possível, né? Inclusive, acho que você trabalha, ou poderá trabalhar, se não trabalha assim, no método híbrido. Ou seja, você tem partes e componentes do carro que são desenvolvidos utilizando técnicas ágeis. Por exemplo, você vai lançar um novo veículo, né, de repente você está introduzindo uma funcionalidade no veículo, né, que você não tem conhecimento. Então, você vai aplicar, né, o iterativo. Tá? Você vai testando, vai fazendo, vai passando para a próxima, vai testando, vai fazendo, e você consegue aquela peça, conseguir o protótipo. Né? Esse protótipo ele vai servir, né, de informação base para você desenvolver o veículo de forma preditiva. Aí você tem a entrega, né? A entrega final, né, do veículo, né, finalizado. Então, você pode trabalhar assim ou desenvolvendo técnicas, né, de métodos ágeis ao longo do desenvolvimento do projeto, enquanto isso o projeto vai sendo tocado de forma preditiva. Então, esse é o modelo híbrido. Ok, Wellington, espero ter respondido a sua pergunta. Ok, professor, obrigado. Nada. Dá para aplicar. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Pois não. Mas também é minha. Quando você está no início do projeto, vamos dizer, você está no TAP, e você precisa definir a complexidade do projeto, se ele é simples, complicado, complexo, que ferramentas eu posso utilizar para definir isso, a complexidade do projeto, ferramentas de decisão? Olha, é bem simples. Você pode colocar todas as características do que você acha complexo. Lista todas as características, tá certo? E aí você coloca 3 coluninhas assim, ó. Baixo, médio e alto, né? Certo. E aí você vai verificar, né? De forma bem simples, para cada uma das suas características, você vai verificar, não, essa característica nesse projeto ela é baixa, essa aqui é baixa, essa aqui é baixa, essa aqui é baixa. Opa, então meu projeto é de baixa complexidade. Agora, se é meio dividido, né, a complexidade, né, então você aplica sempre o projeto como um projeto complexo. Ou seja, eu preciso de uma equipe complexa, eu preciso de métodos complexos, eu preciso de ferramentas complexas, eu preciso de mais controle. Ok? Agora, tem um método também para definir emergências, né? Ou prioridades, chamado GUT, né? Gravidade, né? A utilidade, né? Então, você vai também poder utilizar aí. Guarda esse nome, GUT, depois dá uma pesquisada aí, tá? Mas complexidade é isso, eu preciso analisar o projeto e o ambiente que ele está inserido. Por exemplo, no metrô, né? No metrô tem um consórcio. O consórcio tem 10 empresas, né? Qual metodologia eu vou usar? E que empresa? Né? Você acha fácil você administrar um projeto com 10 sócios? Se na sua própria empresa já é difícil administrar projeto, imagina você com 10 sócios.
Isso é complexo, gerencialmente falando, entendeu? Entendi. E Então, aí, assim, você não pode confundir. mais culturas, né? Você não pode confundir o complexo com o caótico. Complexo é que você sabe a complexidade, dificuldade de executar essa tarefa. O Ou de fazer caótico é o coronavírus. então, aí não tem jeito. Aí o mais fácil é fazer realmente no método ágil que você vai testando aos poucos. Entrega e Não tem testa, jeito. entrega e testa. E no caso do coronavírus é diário. Pior ainda, que Diário, muda as definições. todo dia, né? Então é isso. Legal. Tá claro? Tá claro agora. Então tá, que métodos utilizar, não é? Então, preditivo ou adaptativo? Então, aí vamos lá. Né? Você pode entrar no PMBOK, né, para preditivos, né, fazer o seu plano de projeto, do escopo, prazo, custo, qualidade, etc. Né? A cultura precisa estar disseminada. Né? Eu posso utilizar outros métodos, não do PMI apenas. Né? Tem uma série de ferramentas. Na página 132 do PMI, tem na página, desculpa, lá para o número 700, tem mais de 132 ferramentas para ser utilizada. Ferramentas para você coletar dados, ferramentas para você analisar dados, ferramentas para você representar dados, ferramentas para você tomar decisões, ferramentas para você se comunicar, ferramentas e habilidades interpessoais que você tem que se valer, ferramentas não agrupadas, que não estão classificadas nessas anteriores aqui, né, tipo ferramentas de publicidade, planejamento, ágil, auditorias, reuniões, enfim. Tem uma série de ferramentas. Quais você vai usar? É por isso que nós temos que pensar. Quando eu estou trabalhando no preditivo, eu tenho que ter métodos internos na organização, né, definidos para projetos de baixa, média e alta complexidade. Porque senão você vai ficar perdendo muito tempo, né, em pensar, em desenvolver e aplicar. Mas cabe ao gestor ter o conhecimento, fazer um curso de MBA, né, um curso, né, mais completo sobre práticas de gerenciamento de projetos, porque, afinal de contas, você não vai só gerenciar projeto ágil ou vai só gerenciar projeto preditivo. Né? Você tem que ter um conjunto de conhecimento de ferramentas e guias. Né? É esse o nosso trabalho. Você nunca deve parar de estudar. Você sempre deve continuar estudando novos métodos, ou métodos que vão sendo modificados. Por exemplo, o Guia de Gerenciamento de Projetos vai mudar a partir de janeiro de 2021. Bom, e aí? Perdi tudo que eu estudei? Não, é só complementar novos conhecimentos, isso não para. Por isso que o nosso certificado de profissional, ele é atualizado a cada 3 anos, para você comprovar que você está se atualizando, você precisa ter as PDUs, né? Então, eu vou me aperfeiçoando. Eu trabalho com gerenciamento de projetos desde 1972, mas muitas práticas que eu faço ainda é prática desde quando eu comecei a trabalhar. O cronograma, por exemplo, existe desde 1915, né? O orçamento, a teoria da administração surgiu no ano 1916, 1920, 21, com Taylor, Fayol, coisas assim. Então, são coisas que a gente usa ainda, tá certo? Tem outras técnicas, você pode utilizar o Prince, né? Que tem uma série de processos, né? Que você pode se valer para gerenciar também projetos. Né? O Prince surgiu na Inglaterra, né? E tem aí uma série de processos, né? E estão enumerados, né? Como para você dirigir o projeto, como você começa o projeto, a iniciação de um projeto, controlando o estágio, gerenciando limites, fechando um projeto, gerenciamento de entrega. O Prince tem tanto para métodos preditivos, como também para projetos com ciclo de vida ágil. Né? Tem a metodologia do IPA, né, que surgiu na indústria mecânica, né, para você trabalhar com FEL. Aqui é bem, né, bem incremental, né, de uma certa forma, mas incremental e iterativo, porque você começa com engenharia, né, identificando a oportunidade, faz engenharia básica, e não começa enquanto você não tiver essas 3 fases concluídas. E aí você vai decidir aqui, então, vou usar preditivo na execução, se é um equipamento mecânico, se é uma construção mecânica, se é uma construção elétrica. Então, vou usar híbrido, posso usar híbrido, né? Enfim, até você entregar, mas praticamente projetos do IPA, né, que são construções de máquinas, equipamentos, etc.,
se utiliza preditivo. Mas eu posso usar híbrido, né? Tem partes que são desenvolvidas de forma híbrida, né? Eu posso usar as técnicas recomendadas também pelo IPMA, International Project Management Association, que trabalha com a parte de com conhecimentos, a parte de processos, a parte de humanas, comportamentos, né? Enfim, eu tenho que também pensar em outras práticas. Os 6 sigmas, né, que é a base, o princípio do pensamento Lean, que recomenda métodos ágeis para se desenvolver, né, para a gente poder desempenhar os trabalhos de melhoria. Geralmente, quando você está querendo melhorar processos, você utiliza 6 sigma, ou o DMAIC, né, que está aqui, ou o DMADV, né? Essas siglas representam etapas de desenvolvimento do projeto. Aqui é bem preditivo, né? Você faz uma fase, define, depois você mede, você analisa, você melhora, controla. É um processo de melhoria contínua, né? Então, aqui eu aplico, né, os 6 siglas de Michael, ou DMADV, que é o Define, Measure, Analyze, Design, Verify, enfim. Também, né, se eu quero aplicar os 6 sigmas, né, de forma enxuta, o Lean, né, 6 sigmas, eu posso, né, como sedimento da base do pensamento ágil, que é melhoria do processo, melhorar produtos, né, de forma mais ágil, mais rápida, né, o pensamento Lean, né, foi a base para se fazer o ágil. E o ágil se vale, né, dos métodos Kanbans, que vem desde 1960, que é o pensamento da indústria japonesa. E nesse processo do ágil, né, do pensamento ágil, né, dos princípios ágeis, né, embasados aí nos 4, como se fala? Nos 4 valores e nos 12 princípios, nós trabalhamos com um conjunto de práticas. Que práticas são essas? Eu posso usar aí Crystal, eu posso usar Scrum, eu posso usar XP, FDD, DSTM, né, que são frameworks, né, ou métodos, né, o RUP, né, que me permitem, né, trabalhar com ambiente ágil, né? E eu vou passar 3 aqui para vocês, que é o Crystal, o Scrum e o XP, como é que eles trabalham. Então, o Lean Six Sigma visa realmente fazer, né, o uso de uma abordagem, né, que agiliza o projeto para diminuir custos e melhoria de processos, né? Então, eu posso aplicar o Lean Six Sigma e vou obter uma série de benefícios neste sentido, ou seja, de redução de custos quando a organização acha que a concorrência está fazendo melhor, então nós precisamos reduzir custos. E para reduzir custos, nós precisamos fazer projetos. E para fazer projetos nesse sentido, eu preciso pesquisar, né? Preciso definir o que fazer. Nesse pensamento, que nós já passamos do ágil, eu tenho aqui um modelo, por exemplo, né, do Kanban, que é muito utilizado, né, chamado também de ágil por fluxo, onde você tem aqui a lista de tudo que você tem que fazer, né, e você vai fazendo, né, aquilo que você tem em andamento, você consegue visualizar rapidamente, né, que são os cartões de Kanban, e assim que você conclui cada Kanban, você passa para esse lado de cá. Então, é um método visual, muito rápido, muito fácil de administrar, né, o que eu tenho para fazer, o que é que está em andamento e do que foi feito, né? Então, aqui eu uso mais, né, o ágil por fluxo. E eu posso me valer, né, também por gráficos, né? Eu tenho aqui o tempo, né, e aqui eu tenho a quantidade de serviços a serem feitos, né, ou trabalhos a serem feitos. E à medida que eu vou passando para cá, eu vou mostrando o quantitativo que falta, ou seja, o burn down é do quantitativo que falta para fazer para você finalizar o projeto. Então, à medida que você vai fazendo, você vai tendo uma visão comparativa, né, se você está ou não atendendo às necessidades de entregar as suas atividades do seu projeto. Ou então, usar o Scrum, né, que já usa aí o ágil, né, por sprints, né? Você parte de um backlog que é aí priorizado pelo Product Owner, né? E tem um time que trabalha de forma unida, num único lugar, né? Desenvolvendo o trabalho, que define uma série de tarefas para serem feitas, né, em períodos de 1 a 4 semanas, né? E todos os dias o pessoal faz uma reunião diária, né? E analisa o gráfico burn down.
E essa reunião é de 15 minutos, o pessoal fica de pé, e, se necessário for, fazem algumas revisões do sprint daquele período que eles estão analisando. E a cada período eu tenho um trabalho pronto. Então, o cliente fica feliz porque ele recebe antes do sistema todo concluir, ou antes de um automóvel ser concluído, eu posso ter resultados, né, e o cliente vai ficando mais satisfeito porque ele está vendo resultados do desenvolvimento do trabalho. Posso usar a técnica Crystal, o método Crystal, melhor dizendo, que tem as seguintes características. Ele trabalha com desenvolvimentos incrementais, com ciclos no máximo de 4 meses, né? E com ênfase na comunicação e cooperação das pessoas, e não tem uma limitação de práticas de desenvolvimento, né? Usa qualquer coisa, né? Então, vamos trabalhando com uma ferramenta mais adequada, vamos entregar logo, né? Porque eu tenho que trabalhar, né, para entregar para o meu cliente os produtos que vão ser incorporados aos objetivos que visam aí, né, melhorias de entregas dos produtos que vão ser necessários mais para frente, para que eu possa evoluir o trabalho. Ou então trabalhar com o XP, né? O XPM é para você trabalhar com a gestão, muito utilizado em projetos de pesquisa e desenvolvimento, em TI, né, cujo objetivo é identificar aí, né, um melhor chute, porque eles não têm certeza de nada. Então, eles usam muito o poker, né, e ficam chutando qual é o prazo, né, que eles vão fazer determinadas coisas e qual é o caminho a ser seguido, porque eles não têm a mínima ideia, né? Então, o pessoal do coronavírus, por exemplo, pode estar trabalhando com XP, não tem a mínima ideia de como trabalhar. Então, vamos seguindo, né, da forma com que a gente acha que deve ser, né? A gente vai tendo feedbacks constantes e vai mudando e vai melhorando, né, e aperfeiçoando o nosso método de trabalho, ok? E aí o cliente vai acessando, vai também participando da conversa, né? O cliente vai vendo rapidez na entrega, às vezes com qualidade ou não, algumas coisas vão faltar, né? Mas as entregas vão sendo feitas de forma incremental e as equipes são realmente pequenas, mas são altamente motivadas. O pessoal quer resolver o problema. Então, eles trabalham dentro de uma certa simplicidade, né, e priorizam sempre a entrega, né, ao plano. Então, eles vão chutando, eles vão fazendo. Eles vão mais no processo do fazejamento, né? Então, esse é o Extreme aí. Vocês podem ler mais a respeito. Ou então, quando a gente fala iterativo, né, e prototipagem, eu posso aplicar também o Design Thinking. Ou seja, eu tenho divergências para entender, né, o que é o produto que a gente vai entregar, então a equipe diverge, mas depois converge, observa, depois diverge, depois, né, observa, melhora, define, diverge, e assim vai, até chegar no protótipo final e testar. E aí a gente soluciona problemas. Ok, pessoal? Alguma questão nesse tópico? Não, professor, pode seguir em frente. Tá. E aí vem outra questão, né? Poxa, que softwares eu aplico conforme o ciclo de vida? Então, esse é um dos mais conhecidos. Eu venho acompanhando essa ferramenta desde quando ela começou. Ela começou a ser vendida, né? É o MS Project. Quando eu comecei, eu utilizava um software chamado PCS, Project Control System, que para calcular uma rede de precedência de 400 atividades demorava 4 horas. Agora é instantâneo, né? Então, são ferramentas que me permitem trabalhar com a estrutura analítica do projeto, com cronograma, enfim, análise do caminho crítico, né? Ou então usar o Primavera, que tem diversos modelos e é um software mais sofisticado, portanto é mais caro, né? Ou trabalhar com Kanbans, né? Ou com software de gerenciamento eletrônico de documentos, usando o Trello, pode-se usar também o Wrike, né? Também tem a mesma filosofia, né? Ou utilizar o Asana, que também tem a mesma filosofia, tá vendo? Doing, to do, done, né? Ou então trabalhar com outras ferramentas, né? De time, de time, né? De time, tem um software chamado Team mesmo, que desenvolve da mesma forma. Tem centenas. Eu, quando dou técnicas e ferramentas de gestão, eu sempre mostro uns 10 softwares, né, para o pessoal tomar decisões. E o time, né? O time é muito importante. As pessoas que vão trabalhar num projeto, elas precisam ter o famoso vírus, que eu gosto sempre de falar, né, que é o famoso Gerontococos Projectus,
quem não tem gerentococos projectos na veia não serve para gerenciar projetos, né? Então, esse é um novo vírus, viu, pessoal? Aliás, não é tão novo assim, eu já fui mordido por ele desde 1972, já são aí 48 anos que eu não largo, esse vírus está comigo, ele não solta, está nas minhas veias. Eu adoro trabalhar com gerenciamento de projetos. Então, nós vamos ter um time motivado, um time que queira fazer, né, aí o trabalho. E em modelos preditivos, geralmente nós temos equipes maiores, né, nós trabalhamos com modelos de organizações matriciais, projetizadas ou funcionais, né, enfim, matriz forte, fraca, enfim, intermediária, enfim. Nós temos um time técnico que trabalha, né, em formato, né, matricial, ou seja, o gerente do projeto fica aqui, né, e fica interagindo com diversos órgãos, né, está aqui o gerente do projeto, e ele interage com diversos líderes funcionais da sua equipe que trabalham para outros gerentes funcionais aqui. Então, existe uma duplicidade de funções. Esse é um modelo tradicional, né, enfim. Mas o ágil, não, o ágil, a equipe já está mais focada num espaço físico para que eles possam interagir mais rapidamente de forma constante. Todos aqui no mesmo ambiente de trabalho, né? Os líderes servidores, a equipe engajada e dedicada, né? Fazendo o trabalho, né? Para que o produto seja entregue tudo mais rápido, ou seja, dentro do ciclo de vida menor, né? E aí o cliente também fica um pouco mais satisfeito. Então, pessoal, como selecionar preditivo ou adaptativo? Tem um eixo cartesiano, né, que vai nos ajudar nesse sentido que eu vou mostrar para vocês agora há pouco. Mas, como eu disse para vocês, toda organização precisa de uma metodologia adequada, né, para você poder trabalhar, né? E a sua metodologia é única da sua empresa. Não é igual ao PMBOK, né? PMBOK não é metodologia, PMBOK é só um guia de boas práticas. Muitos que eu mostrei aí são guias de boas práticas. E aí você tem que aplicar a metodologia adequada à tipologia do projeto. E aí tem uma área que te ajuda a fazer isso, ou pelo menos deveria, né? É o famoso PMO. O PMO é que faz os gestores de projetos se enquadrarem dentro da metodologia de trabalho da organização, assim como também os documentos, né, que são necessários para a empresa poder trabalhar. Cada empresa tem os seus modelos de documentos, ou documentos nacionais, ou documentos internacionais, ou documentos de uma determinada região, enfim. Nós temos alguns documentos porque trabalhamos de forma integrada com diversos projetos, diversas equipes, né? Então, o gráfico que te ajuda a resolver esse tipo de problema é esse aqui, ó. Você tem muita incerteza, né? Quando você tem muita incerteza, né, você aí pode trabalhar, né, com abordagens adaptativas. São projetos complexos, que você não conhece muito bem o escopo, né, às vezes mais complicados para se desenvolver, cujos requisitos, né, tem aí uma alta incerteza. Então, quando você tem alta incerteza, né, como o Thiago falou, eu estou aqui no caos. Alta incerteza, tanto para efeito técnico, né, de construção, né, como também para efeito de atendimento aos requisitos, é o caos. Então, a época que a gente está vivendo é o caos, o coronavírus. Ninguém tem certeza ainda de como solucionar esse problema, né, e a gente poder sair dessa pandemia, né? Alguns já estão voltando, saíram, agora estão voltando, enfim. Está muito complicado, o vírus muda de lugar para lugar, enfim. Então, os infectologistas ficam jogando, né? Cada um fala uma coisa. Mas a verdade é que tem que acompanhar o dia a dia. Não tem outra forma, vamos fazer uso de abordagens adaptativas, né? Agora, se eu trabalho com baixa incerteza, né, em termos de grau de conhecimento, de desenvolvimento, etc., eu não tem jeito, eu vou trabalhar mesmo com os projetos com ciclos de vida preditivo, né? Ou seja, tem bastante conhecimento, então os requisitos são bem conhecidos, né? Poucas mudanças, etc. Então, baixa incerteza, então eu consigo aí verificar as abordagens mais adequadas, né? Ou então, utilizar, conforme a tipologia, né, dos ciclos de vida que nós acabamos de falar, né, pensando aí no grau de mudanças, quando ele é muito alto, né, eu posso usar aí, né, o iterativo, quando também a frequência
de entrega é mais baixa. Lembra do iterativo? Eu vou fazendo, né, e vou testando, vou fazendo e vou testando. Então, eu uso aí o método iterativo ágil, né, ou seja, do ciclo adaptativo, vamos falar assim. E o preditivo, como já falamos, né, ou seja, tem um grau de mudança baixa, né, e frequência de mudança, de entrega baixa, uma vez só. Então, eu vou seguir num ato contínuo, né, com conhecimentos do projeto, e vou, às vezes, ter que mudar ou trabalhar de forma híbrida, né, conforme a tipologia do projeto. Às vezes eu vou para o incremental, desculpa. Quando eu tenho baixo grau de mudança, mas eu tenho muita frequência de entrega, eu vou trabalhar no incremental, vou entregando os sistemas, as funções, vou entregando as funções, vou fazendo. Né? Então, esse gráfico cartesiano te ajuda também a definir qual é a melhor seleção do ciclo de vida que você poderá trabalhar. Ou então o ágil, né? Quando você tem aí muita bagunça, muita incerteza, né? Você tem a alta mudança e você tem aí uma frequência muito grande, né, de entregas, escopo que muda toda hora, não tem dúvida, você vai ter que trabalhar mesmo com o ciclo de vida ágil. Ou então, como já falamos, você pode trabalhar, né, conforme a tipologia do seu projeto, parte dele desenvolvido de forma preditiva e parte dele desenvolvido de forma aí ágil. Ok? Muito bom. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês, mas antes eu gostaria que vocês, né, fizessem um pequeno exercício comigo, né? Eu tenho aqui um projeto, né, que eu fui buscar, e aí eu fiquei pensando nesse projeto, puxa vida, foi um dos grandes projetos que eu fiz na minha vida, né, e que se na época a gente soubesse, poderia ter feito melhor. Então esse projeto é o projeto de construção do Centro Empresarial São Paulo, né, que é um projeto que até hoje ele é moderno, né? Ele foi construído em 2 etapas, né? De 1973 até 1977, nós entregamos aí 5 blocos, né? Ou seja, o bloco A, o bloco B, o bloco C, e o bloco D e o bloco G que está aqui no meio. Na época, o bloco G é o chamado bloco de utilidades, onde tem shopping center, onde tem todo o sistema de distribuição naquela época de processamento de dados. Mas, enfim, na época construímos 200 mil metros quadrados, né, com 4 mil pessoas trabalhando, enfim. E, só para vocês terem uma ideia, cada laje desse prédio tem 2 mil metros quadrados. Em cada extremo nós temos aqui escadas, banheiros, copa, cozinha, escadas novamente, né, enfim, utilidades. Não tem um pilar em 2 mil metros quadrados. Tudo é feito através de caixão protendido e sustentado por essas colunas que nós chamamos de caixas. Bom, então, é um grande problema que a gente não conhecia muito bem. Esse prédio foi construído aqui na Marginal do Pinheiros, onde vocês estão vendo aqui, uma foto de 1973, né? Aqui está a Ponte João Dias, antiga Ponte João Dias, não tinha Marginal do lado de cá, não sei se vocês estão percebendo, quem é de São Paulo, né? E entre um andar e outro tem uma novidade, né? Ou seja, tem um andar de serviço. Vocês estão vendo que o teto aqui ele é piso para um andar de serviço, para que o técnico possa fazer manutenção nos andares sem atrapalhar ninguém que trabalha. E é esse piso que nós tivemos, esse teto aqui, que é piso do andar de serviço, que nós tivemos que desenvolver como um protótipo. Né? Então, teve aqui um protótipo de como fazer isto. E nós chegamos, então, à conclusão, né, de como fazer isto. Que nós fizemos uma prototipagem. Né? Porque a cada metro quadrado aqui que vocês estão vendo nesse teto tem 5 furos. Você pode colocar ponto de água em qualquer parte, né, do andar. Você pode colocar um ponto de elétrica em qualquer parte do andar. Enfim, era um projeto inovador na época, né? Ele foi o arquiteto aí, o João Henrique Rocha, né, que desenvolveu esse projeto. E quem administrou foi a Lubeck, e nós fomos contratados para desenvolver esse projeto. Então tem um conjunto aí de shopping, com esse quantitativo de restaurantes e lojas, né? Tem um belvedere fora, que é para pousar helicóptero, e também um mirante, né? E aqui a segunda etapa de construção dos prédios. De 1984 até 1988, foram feitos aí os prédios E e os prédios F. Né? E assim concluiu-se
o prédio, a construção do conjunto com 410 mil metros quadrados, 4.500 vagas de estacionamento, mais de 50 empresas instaladas, trabalhando lá 12 mil pessoas. A minha pergunta é, que tipo de ciclo de vida podemos ver neste exemplo? A de construção civil teve uma entrega só? Teve um protótipo? Né? Que ciclo de vida vocês acham que esse case é? Podem responder escrevendo. Ou ele é preditivo, ou ele é adaptativo, ou ele é híbrido. Podem se arriscar. Pessoal, já estou terminando a minha palestra, tá? 5 minutinhos. Eu pedi para o Tiago 1h15. Marcelo Sato falou que é híbrido. Daniel, né? Imagino que tenha sido híbrido. Legal. João Boiadjão, opa, tem aí uma família, um familiar assistindo também, que não sou eu, hein? Deve ser meu filho João Paulo. Ou Hélio Costa, adaptativo, Hélio? Uau! Só adaptativo? Será? Hélio, prazer, obrigado por estar aqui conosco. O Guilhermo, uma mistura de híbrido, né? Veja, ele não foi construído só de forma adaptativa, né? Ele foi construído, parte dele, preditiva, que foram as construções, né, do prédio, que a gente sabia como construir, mas teve um protótipo, né, que foi adaptativo. Então, a parte dele adaptativa começou, né, com a construção do protótipo. Então, como eu disse para vocês, a fase de construção é onde a gente decide a tipologia do projeto, né, e aí nós trabalhamos, na época, não sabíamos isso, não tinha esta instrução, mas é o que hoje nós chamamos de adaptativo. E depois que nós construímos, todo o resto foi construído de forma preditiva. E como teve uma segunda fase, teve também o incremental. Teve o incremental. E aí foi isso que aconteceu. Então, na minha humilde interpretação, realmente foi um projeto que, na época, deveria ser tratado como híbrido, né? Porque parte dele, né, como vocês viram nos exemplos que eu passei, o modelo híbrido pode acontecer ágil antes e depois preditivo, ou os dois em paralelo, né, ou uma partezinha é ágil e a grande parte é preditivo. Então, houve de tudo aí, né? Houve o adaptativo e houve aí o preditivo, porque havia muito conhecimento de como desenvolver, né, as outras demais atividades. Muito bom. E se vocês fossem o prefeito de uma cidade, né, e tivesse que gerenciar a pandemia da sua cidade, o que vocês utilizariam? Já foi falado isso, né? Pode escrever. Métodos ágeis, né? É quase que o caos, né? Ninguém sabe o que fazer, né? Aí com certeza. Mas tem coisas, por exemplo, quem está desenvolvendo a vacina, que método ele está utilizando, hein? Dentro do adaptativo, qual método? Não pedi a ferramenta, não pedi o método do ágil. Ele é iterativo, incremental ou ágil? Ágil. Tiago falou ágil. Alguém concorda com o Tiago, que é ágil? O desenvolvimento da vacina? Incremental? Incremental. Ué, Jean, só perguntar uma coisa assim. No caso da vacina, eu entendo que eles estão fazendo muito assim. Pega uma hipótese, testa, valida e toma uma decisão. Aí depois volta de novo para esse ciclo. Vai fazendo teste, validação, para tomar uma tomada de ação. Isso seria, se realmente isso é mais um framework ágil ou iterativo? Não, os três são ágil, iterativo e incremental, são adaptativos, né? Mas ele é incremental por quê? Na minha humilde opinião, né? Não sou um especialista em desenvolvimento, mas o que eu vejo é que o pessoal desenvolve uma parte da vacina
E se ela for boa, ela segue em frente. Se não for boa, eles voltam para trás e mudam e começa tudo de novo. Né? Vai desenvolver outro raciocínio de desenvolvimento da vacina. Né? Então, você vai trabalhando com informações. Né? A informação que desenvolveu a primeira etapa passa para a segunda. Né? Então, vai desenvolvendo e vai incrementando novas funções na vacina. Mas poderia ser também iterativo, né? Dependendo do desenvolvimento. Né? Você faz uma etapa, depois você refina, muda, vai, faz, depois entrega, mas o produto final é a vacina. Né? Ok? Você tem razão. Bom, gente, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Né? Se tem mais alguma pergunta, depois eu posso até... Vocês podem passar aqui para o Tiago, eu posso responder, mas se não tiver nenhuma pergunta a mais, eu queria deixar uma mensagem aí, né, para vocês, né, também sobre esse problema todo que a gente está vivendo, né? Enfim, que não é fácil para ninguém, e que a gente tem que procurar, né, estar sempre aí integrado com tudo que está acontecendo, né, nos projetos, e não é fácil a gente ser feliz, né, no dia de hoje, com tantas mortes, mas o que eu quero é que vocês, pelo menos, né, com o aprendizado, algumas coisas que eu pude passar, se é que eu passei alguma coisa boa para vocês, né, que vocês sejam felizes no desenvolvimento dos seus projetos, sabendo escolher o melhor método, a melhor ferramenta, né, de trabalho, os melhores, o melhor time, né, para você ser sempre sucesso. Ok, pessoal? Muito obrigado. Façam suas escolhas e dê a partida, e não tenha medo de errar, tá bom, gente? Errar é humano, e a gente só consegue o sucesso quando realmente a gente erra. É isso aí, gente. Obrigado aí. Tuas ordens para mais alguma pergunta que vocês tenham. Bom, pessoal, muito obrigado, professor. Quem tiver alguma pergunta, crítica ou qualquer colocação mesmo, o microfone está aberto, tá? Agora é a hora do painel. E, professor, eu queria só saber uma questão que nem se colocou aqui da pandemia. Com esse grau de incerteza que nós temos, você falou, a única certeza que tem é que precisa ser uma vacina, mas ninguém sabe exatamente como chegar lá. Exatamente. O que eu vejo muito... laboratórios testando isso, né? Isso, eu vejo muitos laboratórios utilizando a inteligência artificial para fazer essa parte de teste. Em vez de ficar testando reagente, eles bolaram um modelo e aí vai testando e ver qual que é o caminho, né, o ramo da árvore de decisão que tem mais sucesso. E aí depois, nesse ramo, eles testam em laboratório, economizando tempo e custo, né, o recurso para fazer isso. Ter esse método de você vai lá, testa e volta, é interativo ainda? É interativo, é interativo. Se você está na mesma formulação, né, você vai ter agentes, mas aí você volta e não conseguiu nada. Mas quando você volta e consegue, você vai de forma a incrementar novas funções na vacina para você chegar no resultado final. Ah, legal. Okay? Então você pode trabalhar com os dois. Legal. O Daniel fez. Ele até colocou aqui de novo uma pergunta, última pergunta, assim. Sem problema, estou aqui às ordens. Daniel, pode abrir o microfone, pode perguntar pessoalmente. Estão me ouvindo? Opa! Opa, maravilha. Aqui no último evento eu não consegui liberar o microfone. Boa noite, professor. Muito boa apresentação, antes de mais nada. Tá? Obrigado. A pergunta, na verdade, é só para desmistificar qualquer entendimento errado. A escolha do processo ser preditivo ou não tem necessariamente link direto com a complexidade tecnológica envolvida no projeto, certo? Eu posso ter, por exemplo, algo muito complexo em termos de tecnologia, mas não em termos de complexidade de desenvolvimento em si. Né? Uma tecnologia, sei lá, pouco conhecida, pouco difundida ou com poucas pessoas com esse capability,
mas ao mesmo tempo o processo simples de desenvolvimento do produto. Então não é um link direto, correto? Ou não? Veja, quando você conhece bem o que você vai fazer, você tem um procedimento de trabalho, então aí não tem dúvida, você vai usar sempre o preditivo. Ele pode ser também complexo. Por exemplo, quando nós fizemos a usina nuclear de Angra 2, é um projeto complexo, nunca ninguém tinha feito. Nós usamos as ferramentas tradicionais, né? Na época, usamos lá como é que chamava? O Projax, que é um software da IBM, né, que rodava, e usamos todo o método tradicional, né? Planejamos a estrutura analítica do projeto, né? Fizemos o cronograma, acompanhamos cada uma das etapas, tem muito paralelismo, tinha muitos equipamentos, muitos fornecedores, né? Enfim, a administração foi toda preditiva, né? Nesse processo. Agora, teve coisas que hoje você falaria assim, poxa, mas isso não dá para fazer usando um método adaptativo? Daria, né? A gente, na época, não pensava muito nisso, né? Então, você não tinha essa opção, né, de você querer entregar coisas mais rápidas, porque o projeto nuclear também é um projeto muito lento, muito demorado, né? Mas, por exemplo, ele tinha, se eu pensar bem, a fabricação de um equipamento nuclear, né, o soldador ele fazia uma etapa, esperava o pessoal do controle de qualidade liberar, e às vezes vinham 6 pessoas, né, para liberar, e aí essas pessoas liberavam e ele seguia em frente. Então, era incremental, né? Ele não podia continuar fazendo. Ele era incremental, mas ele ia produzindo. E o final era entregar um equipamento só, né? Enfim, poderia ser utilizado isso, né? Ou seja, o que eu estou fazendo, o que eu tenho de meta para a semana, né? Utilizar aí o sprint, né? E fazer aí a continuidade do trabalho. Ok? Muito, Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer a vez aqui do Marcelo, que ele está com o microfone com problema, tá? Tá. Ele está perguntando assim, qual a metodologia ou a melhor ferramenta para se decidir se um projeto é emergencial? Olha, no emergencial, você, na minha opinião, né, no emergencial você tem que usar aí uma ferramenta do tipo Trello ou Asana ou Wrike, se você estiver perguntando para o efeito de software, né, que trabalha com ágil no ambiente de fluxo. Porque você está no caos e você não sabe, tem muitas mudanças, né? Então, a gente coloca lá no backlog o que apareceu de necessidade, de função para você fazer, desenvolver, né? E toca o pau. Aquela semana vamos trabalhar nisso, né? E na semana que vem não sei ainda, porque muitas mudanças ocorrem em função do que eu estou fazendo, né? E também tem um efeito externo que eu não sei o que está acontecendo e vai vir pedidos novos. Então você vai tocando e vai fazendo. Então é bem ágil mesmo e você vai entregando coisas, né? Porque o caos é isso, é o ágil mesmo, né? Não sabe muito bem qual é o escopo, não sei. O caos é o mesmo, o escopo é indefinido, mas só uma coisa é finita, o recurso. Então, os recursos será que são finitos? Principalmente o pessoal destina um orçamento. Vamos pensar agora no time, né? Uhum. Será que o time é um só? Né? Por exemplo, será que eu tenho um comitê de gestão de crise lá no federal, no estadual e no municipal, se interconectando, como deveria ser, por exemplo, para ter uma administração melhor? Eu poderia ter uma equipe lá no federal, lidando só com o dia a dia, traçando as estratégias, e o pessoal do estadual e do município aplicando as regras, né? Porque, na verdade, o município é que está aplicando. Né? O Estado coordena as ações naquele território, né? Porque a dimensão do Brasil é enorme, então por isso que é dividido em estados, municípios, coisas assim. Né? Então, eu teria que fazer esse link, né? Mas, infelizmente, a gente não viu esse link ser funcional, né, entre o federal, o estadual e o municipal. Tanto é que existe, nós somos uma república federativa e nosso país, o Estado e o município são independentes, são autônomos. Eles seguem algumas regras do federal, porém, cada Estado, cada município tem a sua Constituição.
É isso a federação. Tanto é que nos Estados Unidos é a mesma coisa. Os governadores dos Estados Unidos também estão tomando decisões próprias, seguindo algumas coisas do Ministério da Saúde, mas as decisões do que vai se fazer no Estado é o governador que faz. Mas baseada em algum tipo de indicador, né? Os indicadores são esses, né, que a gente está vendo. Pode estar errado ou não pode ser o mais significativo. Não tem certeza. Isso é ágil puro, né? Isso é fato. Né? Então não tem jeito. É a mesma coisa. Começou um incêndio. Pô, se você não tem um plano de combate a incêndio, porque começou numa lixeira, vira o caos. Se você não tem um plano de risco para atender aquilo, vira o caos. Aí cada um faz uma coisa, e é aquele ambiente, né? O caos, administrar o caos. Então tem que ter padrões de comportamento também no ambiente de caos. É isso mesmo. Pessoal, mais alguma pergunta? Enquanto vocês vão pensando, eu só vou colocar uma coisinha. O Guilhermo, ele colocou aqui no chat um artigo muito interessante sobre como está sendo desenvolvida a vacina do Covid, tá? Sei. É muito interessante, pessoal. Vou até repetir aqui no chat. Esse artigo é muito interessante para ver como eles estão reduzindo, assim, a estimativa, tá, pessoal? De como eles estão reduzindo o tempo para a criação de uma vacina. Então, seria muito bom, por curiosidade mesmo, na parte, principalmente na gestão e desenvolvimento de projeto, como está sendo feito isso. Legal. E técnicas de gestão. Além de ser técnica de gestão, de algumas metodologias que estão colocando que o pessoal nunca pensou em outras etapas anteriores, né? Uhum. Não é somente na tecnologia, mas sim também nos princípios, como eles estão adiantando algumas fases. Uhum. Se vai dar certo ou não, só a gente vai saber no futuro agora, né? Uhum. Mas é muito interessante. Pessoal, mais alguma coisinha? Eu acho que agora realmente também, né? A gente acabou bem em cima mesmo. Professor, eu acho que o teu filho aqui falou, pediu aqui, ó. O pessoal está colocando aqui já os agradecimentos. Muito obrigado. Né, de vocês estarem aqui comigo até essa hora, né? E me ouvirem, né? E espero que tenha acrescentado alguma coisa no conhecimento de vocês. Sempre acrescenta, professor, sempre. Legal. Então, agradeço muito a disponibilidade sua. Agradeço também a todos os participantes que ficaram até agora, podiam estar agora iniciando qualquer outra coisa, estando com a família, tudo mais, estão aqui tentando adquirir conhecimento. Agradeço muito a presença de vocês. E, por favor, pessoal, não esqueça de responder a pesquisa de satisfação. É através dela que nós conseguimos trazer assuntos e palestrantes que estão aderentes a necessidades ou expectativa de vocês. É muito importante. Legal. O link está no chat aí. E, professor, novamente, muito obrigado, viu? Olha, eu que agradeço o convite aí, Thiago. Tudo de bom para vocês aí do PMI. Parabéns pela sua atividade, pelo seu trabalho, sua dedicação, viu? Sempre comprometido aí. Um abraço, continue assim, né? E o voluntariado só enobrece as pessoas. Parabéns. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado novamente e boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Assistindo aí. Boa noite, obrigado, viu? Felicidades aí para todos. Sucesso.